Há uma linha invisível e misteriosa entre essas duas ilhas da Indonésia que nenhum peixe, pássaro ou animal pode cruzar. Essa linha começa entre as ilhas de Bali e Lombok e vai até o fim das ilhas de Malé. Embora essa linha não seja visível em nenhum radar ou sonar, os animais, pássaros e peixes no lado oeste dessa linha são totalmente diferentes dos animais no lado leste. Embora haja apenas uma distância de 35 quilômetros entre essas duas ilhas, se você for de Bali para Lombok, todo o ambiente muda. Os pássaros e animais em Bali não cruzam essa linha para ir para Lombok, e os animais e pássaros em Lombok não vêm aqui, e não apenas isso, mas os peixes no mar abaixo também não cruzam essa linha. Então essas duas ilhas são como dois mundos totalmente diferentes que foram divididos por algum poder misterioso, e há uma linha invisível entre essas ilhas que não pode ser vista, exceto por humanos, e ninguém pode cruzar essa linha. Essa linha é chamada de linha Wallace e foi descoberta por um explorador britânico chamado Alfred Russel Wallace há cerca de 150 anos. Aqueles que estudaram biologia na escola devem conhecer Russel Wallace por causa do conceito de seleção natural. Agora, Alfred Russel também tem uma história muito interessante. Ele nasceu em uma família pobre na Inglaterra em 1823. O pai de Wallace era cartógrafo, o que significa que ele costumava fazer mapas e, portanto, costumava viajar para lugares diferentes. Wallace gostava muito de estudar, mas devido à pobreza, ele teve que deixar sua educação muito jovem e se juntar aos negócios de seu pai, e essa decisão de sua vida o tornaria famoso em todo o mundo um dia. Ao viajar para lugares diferentes com seu pai, Wallace desenvolveu muito interesse em geografia e vida selvagem. Ele costumava trazer algumas árvores, plantas e insetos com ele de cada novo lugar que visitava. Devido a esse hobby, em 1854, Wallace, junto com alguns de seus companheiros, fez uma viagem para a ilha Mali. Ele veio primeiro para Singapura e de lá foi para a Indonésia e se divertiu, e depois de lá veio para a ilha Bali. Wallace gostava muito da vida selvagem de lá. Ele começou a examinar os animais e plantas de lá em detalhes. Ele viu muitos tigres, rinocerontes, elefantes e muitos pássaros como pica-paus e papagaios, etc. Ele continuou anotando tudo o que via em seu diário. Então ele pegou seu barco e foi para as ilhas Lombok, a 35 quilômetros de distância. Mas depois de chegar lá, ele ficou completamente surpreso. Havia animais e pássaros totalmente diferentes aqui. Havia dragões de Komodo, cangurus, colis e muitos outros animais e pássaros que não estavam em Singapura, Indonésia ou Bali. Wallace e seus companheiros ficaram muito surpresos com o porquê disso. Durante esse tempo, Wallace pegou malária e teve que ficar em um quarto nesta ilha. Mas durante essa doença, ele teve tempo para pensar sobre essa linha invisível, e então uma coisa incrível clicou em sua mente. Todos os animais encontrados na Ásia, como tigres e elefantes, etc., são encontrados nas ilhas Bali, enquanto Lombok tem apenas um animal. Todos os animais e pássaros nas ilhas Bok são aqueles encontrados na Austrália, como Kangaroo Koala e Monitor Lizard. Wallace então propôs esta teoria de que muitos lakhs de anos atrás, a Ásia e a Austrália devem ter sido conectadas uma à outra. Mas com o tempo, conforme o gelo derreteu e o nível da água dos mares aumentou, a Austrália e a Ásia se afastaram e, como resultado, um oceano surgiu no meio, e tais ilhas foram formadas de modo que os animais que estavam no lado ocidental permaneceram em Bali, e o resto da Ásia e aqueles no lado oriental permaneceram aqui em Lombok e na Austrália. Agora, como havia um oceano no meio, era impossível para animais como tigre, elefante ou cagus cruzarem o oceano nadando e irem para o outro lado. Então, um mistério foi resolvido. Agora, o segundo mistério era por que os pássaros não cruzam esta linha. Por que nenhum pássaro cruza de Lombok para Bali e de Bali para Lombok? Quando Wallace olhou novamente para os pássaros encontrados nas ilhas Bali e Lombok, ele encontrou a resposta para esta pergunta, também encontrada. Basicamente, pássaros não migratórios vivem em ambas as ilhas. Na verdade, existem dois tipos de pássaros. Um é o das aves migratórias, que viajam milhares de quilômetros, como o andorinha do mar Ártico, que viaja uma distância de cerca de 90 mil quilômetros todos os anos do Polo Sul ao Polo Norte. Da mesma forma, existem os grou siberianos, que viajam de 5 a 10 mil quilômetros da Rússia
no inverno e vêm para a China, Índia e Paquistão. Essas aves têm asas muito especiais, por isso podem voar sobre o mar por um longo tempo. Elas abrem suas asas como um avião e então permanecem assim por 10 a 10 mil quilômetros. Mas aqui no leste asiático, e especialmente na Indonésia, as aves não são migratórias, o que significa que elas continuam voando na faixa de 1 a 2 quilômetros do local onde nasceram. É por isso que é impossível para essas aves cruzarem esse mar de 35 quilômetros. Então, no caso de animais e pássaros, entendemos por que eles cruzam essa linha. Senão, agora só restam peixes ou outros animais marinhos. Wallace também não entendia por que era difícil para os peixes cruzarem essa linha, já que naquela época o conceito de tectônica de placas ainda não havia sido descoberto. Nos tempos modernos de hoje, todos nós sabemos que nosso planeta não é estático, mas dinâmico. Há muitos movimentos acontecendo dentro desta Terra que parece suave de cima. Há muitas placas sob a superfície da nossa Terra que colidem umas com as outras, devido às quais muitas mudanças ocorrem em nosso planeta. Por exemplo, hoje sabemos que há cerca de 335 milhões de anos, todos os nossos continentes estavam juntos, e havia apenas um continente em nossa Terra que era chamado de Pangeia. Então, devido ao movimento das placas tectônicas, nos próximos milhões de anos, todo este continente se quebrou e se dividiu em diferentes continentes. Por exemplo, há 45 milhões de anos, o que chamamos de subcontinente indiano hoje era parte da Austrália, e devido às placas tectônicas, ele se separou daqui e se juntou à placa eurasiana acima. Como resultado desta colisão, a terra de ambas as placas se ergueu e se dobrou, e a maior cadeia de montanhas do mundo surgiu, que chamamos de Himalaia hoje. Esses pontos de união das placas são muito voláteis. E a maioria dos terremotos, eles se originam daqui. É por isso que a maioria dos terremotos no sul da Ásia se originam no Himalaia, na cordilheira Hindu-Kush. Da mesma forma, toda a área da Malásia, Singapura e Indonésia também foi vítima de uma mudança tectônica muito grande, devido à qual muitas erupções vulcânicas continuam acontecendo aqui. E é por isso que a parte do mar entre essas ilhas tem uma corrente de água tão forte que é muito difícil para qualquer peixe atravessá-la. É por isso que, apesar de estar a apenas 35 quilômetros de distância, esses dragões de Komodo não podem nadar até as Ilhas Bali e nenhum peixe pode vir de lá para esta ilha. Então, essas mudanças nas placas tectônicas são a maior razão para essa linha invisível. Embora essa teoria tenha surgido muitos anos após a morte de Wallace, mas se vista, a conclusão tirada por ele há 150 anos estava absolutamente correta. Existem muitos outros lugares interessantes e misteriosos em nosso mundo que exploraremos nos próximos vídeos. Como há poucos dias fizemos um vídeo no qual foi mostrado que o navio estava nadando sob a América do Sul. Por que você não passa por isso? No final do vídeo de hoje, você receberá o link para esse vídeo também. Se você gosta dos nossos vídeos, então definitivamente inscreva-se no canal. Vejo você no próximo vídeo com outro tópico interessante. Cuide-se!